Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se alguns saduceus que negam a ressurreição e interrogaram a Jesus. Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este mês de novembro, no qual nos encontramos, ele praticamente se iniciou com a celebração dos fiéis defuntos, o dia de finados, vocês se recordam? Nesse dia, a igreja professou, como faz sempre, a sua fé no Senhor vivo, no Senhor ressuscitado. E é dessa forma que nós rezamos pelos nossos irmãos e irmãs já falecidos. Celebramos o sacrifício eucarístico, oferecendo, portanto, ao Pai do céu o mistério pascal de Cristo, com essa convicção de fé na ressurreição de Jesus. E é com essa certeza de fé que nós rezamos pelos nossos entes queridos já falecidos. Porém, o dia de finados também é uma oportunidade significativa para nos colocar diante da realidade dramática da morte. Inclusive, quando temos a oportunidade de visitar os túmulos
dos nossos entes queridos, nós sentimos um forte apelo de Deus, um forte apelo da palavra de Deus, que toca os nossos corações, que questiona nossas consciências, colocando-nos diante do mistério dramático, de uma realidade dramática, que mais cedo ou mais tarde todos nós enfrentaremos: a morte. A morte. Porque um dia, irmãos e irmãs, também nós enfrentaremos essa realidade. A tradição espiritual da igreja, ela traz consigo momentos de reflexão à luz da fé cristã, à luz do mistério da ressurreição de Jesus, momentos de reflexão sobre a nossa morte. Estamos preparados para ir ao encontro do Senhor? Ontem nós recebemos a notícia que nos entristece da morte de um diácono da Diocese de Guaxupé, Minas Gerais, diácono Douglas. Um menino que foi ordenado diácono no último dia 25 de outubro. 25 de outubro, ou seja, nem 20 dias ele tinha de ordenado, e estava, portanto, se preparando para o sacerdócio. Fatalmente e infelizmente sofreu um acidente automobilístico, ainda foi levado para o hospital, ficou ali no hospital numa situação bem dramática e ontem veio a falecer. Nós rezamos ontem a missa também pela intenção desse diácono. Aqui na Canção Nova, na comunidade Canção Nova, nos últimos meses, nós tivemos uma enxurrada de falecimentos de entes queridos, incluindo a minha mãe, que faleceu no dia 4 de agosto, aos seus 67 anos. E aqui eu poderia falar de pais, irmãos, parentes, de vários membros da Canção Nova. Há poucos meses, mas foi uma enxurrada. Numa semana nós tivemos pelo menos umas 5 mortes, numa única semana. A tradição espiritual da igreja, diante desses acontecimentos que nos entristecem, porque eu não posso negar a saudade que eu tenho da minha mãe. Mas diante do mistério da morte dela e de tantos outros, a tradição espiritual da igreja também nos proporciona refletir sobre a nossa morte. Diante dessa realidade que mais cedo ou mais tarde todos nós enfrentaremos, a palavra de Deus, na liturgia da palavra desse 32º domingo do tempo comum, nos convida, irmãos e irmãs, a assumir para valer a fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Diante da realidade da morte, os discípulos e discípulas de Jesus não podem ter outra atitude a não ser crer, testemunhar a fé da igreja
no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Porque a fé da igreja é fé pascal. A fé da igreja que nós professamos nos faz passar da morte para a verdadeira vida, a vida eterna. E, portanto, a fé que professamos, a fé da igreja, que é fé pascal, é uma fé repleta de esperança naquele que não apenas vive, que não apenas está vivo, mas aquele que o livro do Apocalipse o chama o vivente. Jesus não apenas está vivo, mas Ele é o vivente, ou seja, aquele que faz viver, aquele que dá a vida para aqueles que creem nele, para aqueles que esperam nele, para aqueles que amam o Senhor. Sim, Jesus ressuscitado é a garantia da nossa vitória em relação ao drama da morte. Eu pergunto para vocês, irmãos e irmãs, e pergunto ao mesmo tempo para mim: como será o momento de nossa morte? Que qualidade terá a nossa morte? Resposta: a qualidade que teve a nossa vida. A qualidade com a qual nós vivemos o nosso dia a dia determinará a qualidade da nossa morte. Do ponto de vista da fé cristã, os que morrem com Cristo ressuscitam para a vida eterna. Como eu encaro a situação de morte que um dia eu hei de viver, procurando, pela graça de Deus, morrer em Cristo. Viver dia após dia a fidelidade de amor a nosso Senhor. Isso determinará a qualidade da minha morte. Morte pascal, verdadeiro nascimento para a eternidade em Deus. Na medida em que nós cultivamos, irmãos e irmãs, esta fé, que é a fé da igreja, fé pascal, fé na ressurreição do Senhor, a morte não nos assustará. Enquanto estamos vivos, sentimos saudades dos que já se foram. Me recordando de minha mãe, sinto saudades. Mas uma saudade que, pela graça de Deus, é uma saudade consoladora. Porque mesmo com as minhas limitações, mesmo com as limitações de minha mãe, procuramos ali no dia a dia de nossa vida familiar viver o Evangelho, morrer com Cristo. Não tive nem a oportunidade de me despedir, mas Deus escolheu na hora que Ele quis. E eu creio que ela está viva no Senhor, como também nossos entes queridos. Diante do mistério da ressurreição do Senhor, eu creio firmemente que a morte não é o fim de tudo.
A morte não é o fim de tudo. O Senhor ressuscitado, Cristo vivo e o vivente, Ele é garantia que a nossa morte não é o fim de tudo, mas é um momento de passagem, é um piscar de olhos para que nós nos encontremos para sempre com aquele que nós, durante essa caminhada terrena, sempre ansiamos, sempre desejamos, o Filho de Deus, nosso Salvador, que nós amamos. Sim, não é à toa que a tradição da igreja, ela também, quando celebra o dia da morte de um santo, de uma santa, esse dia da morte é chamado Dies Natalis, o dia do verdadeiro nascimento. E outros ainda chamam a morte como trânsito. Hoje nós vamos celebrar o dia do trânsito de tal santo, de tal santa, sua passagem para o encontro com o amado da nossa vida, o Senhor das nossas vidas, aquele que deu a sua vida pela nossa salvação. O apóstolo São Paulo, meu Deus, quantas passagens do apóstolo São Paulo, quantas passagens das cartas paulinas, que são verdadeiros testemunhos da fé do apóstolo no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. Para citar um exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 21, viver para mim é Cristo. E o que é morrer? Morrer é lucro, morrer é ganho. Viver para mim, diz o apóstolo São Paulo, é Cristo. Quer morrer bem? Quer fazer a sua passagem numa experiência de graça e misericórdia? Viva Cristo. E se você viver Cristo, você terá também essa certeza: morrer será lucro. Também o apóstolo São Paulo, para citar um outro exemplo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11, ele professa essa verdade: se com Cristo morremos, com Ele viveremos. Se com Cristo morremos, com Ele viveremos. Qual é a qualidade que você está dando para a sua vida? E, portanto, meu irmão, minha irmã, como você tem se preparado para passar desse mundo à glória de Deus? Essa pergunta é para todos nós. Como temos nos preparado para viver esse trânsito, essa passagem para a eternidade em Deus? Nós ouvimos na primeira leitura esse trecho do segundo livro dos Macabeus. 7 irmãos macabeus martirizados por causa de sua fidelidade aos mandamentos de Deus. Com que qualidade eu quero dar a minha vida? Eu quero dar a minha vida a qualidade dada, testemunhada por esses 7 irmãos macabeus. Fidelidade aos mandamentos do Senhor. Para mim, viver é Cristo. Viver é Cristo significa fidelidade aos mandamentos de Deus. Aquilo que o próprio Jesus sintetiza no mandamento do amor: amai
amar a Deus e amar ao próximo, e que depois ele mesmo se coloca como modelo e fonte da graça: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amando como Cristo, estaremos amando a Deus, colocando em prática os mandamentos de Deus. Viver é Cristo, morrer é lucro, morrer é ganho. Mártires da fidelidade aos mandamentos de Deus. Isso me fez recordar o testemunho do pequeno gigante, santo da igreja, São Domingos Sávio. Pequeno gigante, porque morreu muito jovem, mas gigante na vivência da fé, na vivência do discipulado de Cristo. Esse jovem que fazia parte lá do oratório de Dom Bosco, e na convivência com São João Bosco, o pequeno gigante Domingos Sávio nutria no coração uma vontade de ser santo, uma vontade de realizar a vocação à santidade, a ponto de um dia proclamar: antes morrer do que pecar. Quem tem a oportunidade de visitar a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, na cidade de Turim, na Itália, encontra lá o túmulo de São Domingos Sávio, com esse lindo testemunho do pequeno gigante da fé: antes morrer do que pecar. É o testemunho que os 7 irmãos macabeus nos apresentam. Fidelidade aos mandamentos de Deus, antes morrer do que pecar. É o testemunho de pessoas que pela fé veem o invisível. O testemunho de pessoas que pela fé conseguem contemplar a vida de Deus para além daquilo que fisicamente nós conseguimos enxergar. Veem o invisível. Orientam as suas vidas já para a eternidade, porque sabem que essa vida é passageira. Pela fé, na fidelidade aos mandamentos de Deus, e são fiéis exatamente por isso, porque sabem pela fé que a eternidade em Deus é uma qualidade de vida que nós nesse mundo não iremos jamais experimentar. Nós não somos capazes de imaginar o que Deus nos reserva de felicidade na sua glória. E a felicidade mais autêntica que nós experimentamos neste mundo não chega aos pés da felicidade que nós teremos na glória de Deus. Antes morrer do que pecar, antes morrer do que perder a vida eterna. Jesus, ele também nutria a fé na ressurreição. Tanto assim, que diante da morte do seu amigo Lázaro, ele disse para Marta, quando Marta chegou para Jesus e disse: o meu irmão morreu, meu irmão morreu. Jesus disse para Marta, uma vez que ela também tinha certeza na ressurreição, Jesus disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Tu crês? Eu sou a ressurreição e a vida. Quando os saduceus, portanto,
contaram essa história desses 7 homens, que cada qual casou com essa mulher, e cada qual foi morrendo sem deixar filhos. E os saduceus perguntaram para Jesus: e aí, na ressurreição, uma vez que o Senhor crê na ressurreição, quem vai ser o marido dessa mulher? E no fundo, Jesus afirma sua fé na ressurreição, dizendo: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Eu preciso, como discípulo de Jesus, dar à minha vida esta qualidade, a qualidade de fé na ressurreição. Uma vida comprometida com o reino do ressuscitado. Sim. Na eternidade, a nossa vida será plena. A qualidade da vida, da existência humana na eternidade, será infinitamente melhor do que a qualidade de vida que temos tido aqui, nesta existência terrena e passageira. Os saduceus negavam a ressurreição, mas Jesus, o Filho de Deus, que veio revelar para nós a vida eterna de Deus, que veio conquistar para nós a vida eterna de Deus, sendo Ele o Filho de Deus, deixa bem claro: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Irmãos e irmãs, estamos prestes a comungar o corpo e o sangue de Cristo. A Eucaristia também é conhecida como viático. Quando, eventualmente, nós sacerdotes nos deparamos com um irmão, com uma irmã, com um fiel que está prestes a falecer, nós procuramos levar a Eucaristia, fazendo uma celebração, entregando esse sacramento que naquele momento é uma experiência de viático, um sacramento que nos prepara para a vida eterna em Deus. Comungar o corpo e o sangue de Cristo é garantia de participar de sua gloriosa ressurreição. É o próprio Jesus quem, no Evangelho de São João, capítulo 6, no lindo sermão do pão da vida, ele nos garante: quem comer deste pão viverá o quê? Eu não ouvi, irmãos. Quem comer deste pão? Você acredita nisso? Quem comer deste pão viverá eternamente. É viático, é passaporte, é garantia de nossa entrada na eternidade em Deus. Sobretudo no período pascal, no tempo pascal da igreja, como eu gosto de cantar, principalmente na hora da comunhão, na Santa Missa, essa música que diz assim. Eu quero primeiro falar, depois nós podemos até cantar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer. Atenção, não é por que não, viu? Tem gente que canta, ressurgiremos por quê? Por que não? Ressurgiremos por acreditar. Ressurgiremos por ter fé nesta vida escondida no pão. Meu Deus, que coisa linda! Quando nós morrermos, irmãos e irmãs,
porque demos à nossa vida terrena a qualidade da vida de Cristo. Viver para mim é Cristo, viver para mim é Cristo. E, portanto, comungando o corpo e o sangue do Senhor, com essa certeza de fé, quem comer da minha carne viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Que coisa linda! E quando amanhecer, esse amanhecer é a nossa morte. E quando amanhecer, o dia é eterno. A turma vai estar ali diante do nosso caixão, pranteando, chorando, rezando. Alguns estarão ali, pranteando, chorando, e naquele momento será o nosso amanhecer. A beleza daquele dia quando a gente acorda e vê o brilho do sol. Meu Deus, que coisa linda! O sol do amor do Senhor. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, já não veremos mais sombra. Deus, nós o veremos face a face, não vai ser sombra. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Só vocês, vamos lá. E quando o dia eterno, o que vai acontecer? Sim, irmãos e irmãs, quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, que maravilha, ressurgiremos, porque no dia a dia cultivamos a fé no Senhor que hoje se dá a nós nesse sacramento, nesse viático do seu corpo e do seu sangue, garantia de eternidade. Sim, irmãos e irmãs, comprometidos com a fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado, dia após dia, o próprio Senhor descortinará para nós o horizonte da finitude. E quando morrermos, será a última cortina a ser puxada, a cortina da finitude humana, o horizonte da finitude da nossa existência, e entraremos no amor infinito de Deus. Para isso, viver Cristo. Por favor, viver Cristo. Como eu devo me preparar para a morte? E aqui, quero louvar a Deus pela beleza do encontro que nós tivemos neste final de semana, o acampamento das novas comunidades. Um carisma que faz existir uma comunidade nova, como uma congregação religiosa, na vida consagrada, certamente nos ajuda nesse processo de preparação para a nossa passagem desse mundo à glória de Deus. Aos irmãos e irmãs, membros das novas comunidades, que nós possamos viver o nosso apostolado, o nosso carisma, o nosso compromisso com a obra evangelizadora da igreja, procurando no dia a dia, na fidelidade a nosso Senhor,
libertar as pessoas da morte do pecado. Libertar as pessoas da escravidão do mal, de uma vida sem Deus, de uma vida sem dignidade. Eu não quero apenas viver bem para morrer bem, mas vivendo bem pela fé em Cristo, eu também quero me comprometer com a vida em abundância dos meus irmãos e irmãs. A fidelidade aos mandamentos de Deus deve nos comprometer à vivência de um amor fraterno. Novas comunidades que são chamadas a viver a profecia do amor fraterno, ajudando no seu processo de libertação do mal aqueles irmãos e irmãs que ainda estão vivendo a escravidão do pecado. Uma vida sem o amor de Deus, uma vida sem dignidade, porque essa dignidade lhes é tirada. Sim, testemunhar a ressurreição do Senhor. Todos nós somos chamados a testemunhar a ressurreição do Senhor por uma vida comprometida com o reino do amor, o reino da justiça, da misericórdia, o reino da promoção da dignidade de toda e qualquer pessoa humana. Em um mundo, em uma sociedade onde por muitas vezes as forças de morte se manifestam em forma de violência, de agressão, de desrespeito. As pessoas que pensam diferentes de nós, meu Deus, às vezes nós queremos eliminá-las, cruelmente, vergonhosamente. A pessoa pensa diferente de mim, um pouco parecido com essa primeira leitura desse segundo livro dos Macabeus. Quem me incomoda, é muito mais fácil eliminá-la. E assim deixará de me incomodar. Isso está presente, infelizmente, em muitos lares, em muitas famílias. Sem sermos negativos, sem generalizarmos essa realidade, mas em alguns lares, em algumas famílias, quanta competição, quanto desrespeito, quanta violência, quanta vontade de eliminar o outro porque pensa diferente da forma como eu penso. É aí nesse mundo que nós todos, discípulos e discípulas de Jesus, homens e mulheres que creem na ressurreição do Senhor, nós todos somos chamados a fazer a vida acontecer, a testemunhar a nossa fé em Jesus ressuscitado por um testemunho autêntico de amor, de misericórdia, de diálogo, de respeito, procurando promover na vida das pessoas o testemunho da fé, para que elas sejam libertas do mal, da mentira, da injustiça, da corrupção, e não simplesmente procurando eliminar a pessoa. E aqui, eu pouco a pouco concluo a minha reflexão, tendo presente aquilo que tradicionalmente nós chamamos de oração de São Francisco. Eu rezo, e você também pode rezar comigo. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida,
que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.